Principais desfechos. Seguinte, índices de resposta e de remissão foram maiores nos níveis 1 e 2 do que nos níveis 3 e 4. Isso pra gente já é uma coisa que a gente observa na prática. Os pacientes que têm um quadro com maior possibilidade de responder já respondem nas primeiras propostas de terapêutica, e quem não responde são os pacientes com uma depressão mais resistente que vão progredindo nos níveis do estudo. E aí, como são pacientes com uma depressão mais resistente, realmente a remissão em níveis maiores do estudo é menor do que nos níveis menores. Agora, uma coisa importante, apesar da diferença numérica absoluta que eu vou mostrar nos gráficos, às vezes no mesmo nível, por exemplo, no nível 2, que a gente tem mais opções de tratamento, ou citalopram com buspirona, ou venlafaxina XR, apesar de às vezes observarem diferença numérica entre as respostas, né, entre essas opções, não foi observada a diferença estatística quando se comparou diferentes tratamentos no mesmo nível do estudo. Duas conclusões-chave, que é aquilo que a gente comentou do início do tratamento, do tempo de tratamento. Muitas pessoas que não alcançam a resposta ou remissão dentro de algumas semanas depois de iniciar a terapia irão alcançar após 14 semanas ou após o segundo nível de tratamento. Então, a maioria dos pacientes com depressão vão alcançar remissão depois de 3 meses de tratamento ou subindo apenas para o nível 2, tá? A maioria das pessoas que procurarem o tratamento de depressão vão ter remissão nesses 2 momentos, que é a nossa prática também. Outra coisa, as chances e possibilidades de alcançar a remissão reduzem drasticamente após os 2 primeiros níveis. Então, aquele paciente que veio, você seguiu o nível 1, subiu para o nível 2, a coisa não teve remissão, a doença não melhorou, ou teve uma resposta leve, né, que a gente não alcançou a remissão, e a gente teve que subir para o nível 3, já sabemos que é um paciente mais resistente e que a chance de remissão completa é menor do que nos outros 2 níveis, tá? Aqui são 2 figuras do estudo, que são os gráficos que mostram os níveis de remissão em cada nível, e aqui com a escala de Hamilton e aqui com aquela outra escala auto-aplicável, só para mostrar as diferenças entre cada opção de tratamento com cada uma das escalas. E apesar da gente observar uma diferença numérica, né, as barras não são do mesmo tamanho, quando eles fizeram os estudos e fizeram mesmo a análise estatística, essa diferença numérica que a gente observa entre as opções não foi reproduzida nos cálculos estatísticos. Então, o gráfico é só para representar a diferença numérica e eu reforço que não houve diferença estatística. E aí eles falam novamente, apesar da ausência de diferença estatística, né, que eles reforçam que não existiu, tem 2 pontos que a gente tem que considerar. Às vezes não houve diferença estatística, mas houve diferença em incidência de efeitos adversos ou diferença no tempo de remissão. Então, às vezes 2 pacientes do nível 2 conseguiram a remissão depois de 12 semanas, mas um deles remitiu com 6. Ou outro nem conseguiu tolerar o efeito colateral da medicação. Então, o desfecho primário do estudo é a remissão. Então, para desfecho primário, não tivemos diferença estatística, mas existem outras questões que devem ser consideradas ao longo do tratamento, que é a tolerância aos efeitos adversos e o tempo de remissão, de resposta, tá? Então, só para uma ponderação que eles fizeram. Aqui, esse gráfico representa a remissão cumulativa, só para mostrar para a gente que a maior parte da remissão realmente acontece, tanto de remissão como resposta, nos primeiros 2 níveis de tratamento. E depois fica um percentual menor de pacientes para nível 3 e 4, e o índice de remissão naqueles níveis é menor, justamente porque são pacientes mais resistentes, mais difíceis de achar um tratamento adequado para eles. Desfechos secundários. Aí o seguinte, e implicações na prática clínica, que são as discussões que eles fazem. Grupo com maior probabilidade de alcançar a remissão: caucasianos, mulheres, empregados, pessoas que têm trabalho,
e maior nível educacional. Grupo com menor probabilidade de alcançar a remissão. Pessoas que estão com episódios mais longos, que já têm aquilo de longa duração. Desordens psiquiátricas associadas, que são os pacientes com comorbidades associadas. Pessoas com vícios, drogadição, ou pessoas que além da depressão têm também uma síndrome ansiosa. Então são pessoas que têm menor probabilidade de alcançar a remissão. Comorbidades médicas em geral, condições sociais mais precárias e pessoas privadas de segurança. Não dá para não considerar questões sociais do tratamento psiquiátrico, né? A gente tem que entender que também o ambiente, tudo isso influencia nas respostas. E aí, eles falam exatamente isso. Pacientes mais jovens e com menor nível educacional têm maior índice de abandono no segmento. Dessa forma, deve-se ponderar estratégias de tratamento mais agressivas, com respostas mais rápidas na tentativa de melhorar a adesão. Então eles falam que em jovens ou pessoas com menor escolaridade, às vezes é interessante mesmo você pesar um pouquinho mais a mão para ter respostas mais rápidas na tentativa de que a pessoa permaneça no acompanhamento psiquiátrico. Shelter Fellowship para psicólogos e médicos. Outra coisa, pacientes, e aí isso aqui representa em palavras o gráfico que a gente usa nas consultas para conversar com o paciente sobre a importância da remissão e não somente da resposta, né? Eles colocam que pacientes que alcançaram remissão têm menor probabilidade de recaída do que quem alcançou apenas a resposta. O paciente que alcançou a remissão no nível 1 tem chance de 33,5% de ter uma recaída. Quem alcançou somente a resposta no nível 1 tem chance de quase 60% de uma recaída. E pacientes que só alcançam a remissão no nível 4 têm mais chance de recaída do que aquele que alcançou a remissão no nível 1. Representa também a gravidade do transtorno, a maior resistência ao tratamento. Quem teve remissão no nível 4 tem 50% de chance de recaída. E quem não alcançou remissão nem no nível 4, 83% de chance de recaída.